Tudo bom? Com grande alegria, nós hoje vamos dar início ao estudo do livro Dramas da Obsessão. Este livro, ele relata duas histórias reais de processos obsessivos que foram vivenciados com Ivone. Dr. Bezerra de Menezes foi o espírito que auxiliou na questão de trazer essas histórias. E é muito interessante que este livro ele vai trazer principalmente para nós uma compreensão maior a respeito da lei de causa e efeito. E vamos então fazer a nossa prece para dar início aos nossos estudos. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos essa oportunidade, nos ilumine, nos auxilie para que nós possamos assim ser um instrumento fiel dos seus ensinamentos. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Eu sou Noêmia e falo aqui da cidade de Contagem, Minas Gerais. Hoje é 14 de março de 2022. Tem uma leitura muito interessante na primeira página deste livro com o título de Advertência. E nós vamos ver que essa psicografia foi de Dr. Bezerra de Menezes e ela data do dia 14 de março de 1964. Por isso nós escolhemos essa data de hoje para darmos início aos nossos estudos. E nessa leitura, este livro, ele traz assim essa questão principalmente da obsessão. Por isso que o título Dramas da Obsessão. E aí, nessa mensagem com o título de Advertência, ela começa assim: aos médiuns em geral dedico estas páginas, que o sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando, numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Nós vamos ver que foi em 29 de março que teve o golpe de Estado de 1964. Então, realmente, o Brasil ele estava dentro de uma tensão muito grande, né? Então, vamos lá. Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las um verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e se interpenetram, não obstante se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam. Aos que desejarem convertê-las em possibilidade de instrução e fraterno auxílio, aqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Então, essa parte assim específica que Dr. Bezerra de Menezes diz que este livro é para aqueles que interessam em auxiliar o próximo, aqueles que estão dispostos de usar a sua faculdade mediúnica no sentido de estar aliviando a dor do próximo. Apesar de que ele diz que tem pessoas que não desejam prestar atenção nessa questão da nossa vida, dos dois mundos que vão se misturando e que vão vivenciando junto, né? Pois é, aí continua o Dr. Bezerra de Menezes. Sabido é entre espíritas fiéis aos seus princípios que todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se
permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Então, nós já sabemos que é mais fácil a gente se envolver com os medíocres, com os inferiores, do que realmente com os esclarecidos. E isso nós vamos ver. Por quê? Por causa do nosso nível de evolução, a nossa sintonia, principalmente. A questão da sintonia, né? Continua. Os múltiplos casos de gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso, os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem trégua, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos, ignorados ou rejeitados, do delinquente, pois não esqueceremos de que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Então, olha só, primeira coisa que o Dr. Bezerra traz para nós é o seguinte, a questão do planeta. Aqui no planeta Terra, um planeta de expiação em prova, os espíritos que reencarnam neste planeta, sim, são espíritos ainda muito presos à matéria. E dentro do processo da misericórdia divina que a doutrina espírita nos orienta, que através da reencarnação nós temos a possibilidade de aprendermos, de acertarmos perante a lei, perante a nossa consciência. Então, ele está falando para nós que essa questão da obsessão é devido à natureza dos espíritos que aqui estão reencarnados. Isso é muito bom a gente começar a compreender. Por quê? Nós temos, de acordo com o ensinamento da doutrina espírita, nós temos que sim nos acertar perante a vida. Então, todos aqueles que estão reencarnados, muitas vezes, criminosos, culpados, viciosos. Então, essa é a natureza dos espíritos de terceira ordem reencarnando na Terra. E aí, ele fala que, diante das notícias que a gente vê, dá para a gente perceber a natureza dos espíritos que estão reencarnados na Terra. Então, pelos resultados, pelas atitudes, aí dá sim para a gente analisar e observar que tipo de espíritos que é a maioria aqui na Terra, né? Pelas notícias que nós temos nos noticiários a respeito dos equívocos, das tragédias, dos dramas que são relatados nos noticiários. E ele vai dizer para nós também que essa questão são muitas vezes fruto, sim, de processos obsessivos por causa daquelas pessoas que são médios, não têm consciência da mediunidade, então, como se diz, se transforma, é mais fácil manipulável, né? mais fácil de ser manipulado. Uma vez que ele não tem consciência dessa faculdade, ele não tem consciência que ele, por ser médium, ele é mais influenciado pelos espíritos. Isso que é a questão. Porque na questão da mediunidade, o que acontece? O processo, a mediunidade ela é orgânica, ela não tem nada a ver com moral, ela é uma faculdade igual qualquer uma outra que a gente tem de ver, de ouvir, de sentir, do paladar. Então, ela é uma faculdade humana. Só que
Dentro da doutrina espírita, eles classificam como médiuns aqueles que têm de maneira ostensiva, daquela mediunidade de uma forma, daquela que todos veem, mas a intuição, a influência, essa sim, todos nós que estamos reencarnados temos essa faculdade, né? Então, continua ele, e é muito interessante que ele fala que é uma força natural da espécie humana, como qualquer outra. Não é privilégio, não é que se torna a pessoa melhor, diferente. Isso é muito importante, a gente estar consciente desta verdade. Continua. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão em fraterno convívio de nossas mentes, durante o decorrer das presentes páginas. Rio de Janeiro, 14 de março de 1964, Adolfo Bezerra de Menezes. Tá vendo, meus amigos? A proposta do livro é nos trazer material para que a gente possa compreender e estudar como que acontece o processo da obsessão, aonde que ele se inicia e como que ele vai se desenvolvendo no decorrer da vida. Então, essa proposta de trazer essas histórias, Dr. Bezerra de Menezes, que assim, nos trazer o conhecimento para que nós possamos, assim, de certa forma, se percebermos em nós alguma sensibilidade a mais, algo diferente, a gente sim saber nos conduzir perante aquilo. Mas aí, meus amigos, essa advertência ele traz para nós no sentido de que, primeira coisa, que nós temos que sim estar prestando atenção em nós. Prestando atenção em nós e aquela coisa assim de procurarmos sermos pessoas cada dia pessoas melhores, procurar desenvolver bons sentimentos, porque nós bem sabemos que tudo inicia-se no sentimento, é no nosso coração, é o bem termo da palavra. Porque dentro do processo obsessivo, ele não se inicia de imediato. Ele não é aquela coisa, estalo, não. Ela é muito sutil e vai se instalando devagarinho. No caso aqui apresentado, o primeiro caso, nós vamos ver que é um processo obsessivo de uma família inteira dentro de um processo obsessivo, aonde que os levam ao suicídio. Já havia suicidado o pai, uma filha e um outro filho já estava assim, com aquele desejo, já havia tentado o suicídio, mas não tinha alcançado êxito. E foi aonde que alguém, mandou essa carta lá para o centro, onde que a Ivone frequentava, que era aqui em Minas Gerais, na cidade de Lavras, pedindo ajuda para essa família, por causa diante do quadro que esta família vivia, quadro de dor e de sofrimento muito grande. Então, nós vamos conhecer essa história e assim acompanhar de maneira romanceada, que foi a forma da escrita que o Dr. Bezerra de Menezes trouxe, para a gente assim compreender melhor todo o processo aonde ele se inicia, a ajuda do alto, o auxílio que nós temos e também
além de tudo, o respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, esse primeiro caso, a gente vai sim compreendendo como que o desenrolar, o livre ajuda do alto, sempre vindo ao alcance dos envolvidos, mas, além de tudo, a lei respeitando o livre-arbítrio. Porque quando nós estamos reencarnados, quando nós estamos na matéria, essa questão, o nosso livre-arbítrio, no sentido de buscar experiências, ele é muito respeitado. A espiritualidade, ela não ultrapassa esse limite. Nós temos que nós temos que estar querendo, nós temos que estar desejando sairmos do quadro que nós estamos. Senão, eles respeitam até aquele momento que a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a misericórdia divina diz, basta, chega. Porque ele também, a espiritualidade superior, a misericórdia divina, ela intercede sim, na hora que aquela situação vai se agravar mais ainda. Vamos dizer assim, quando chega, enquanto está caminhando e que tem como reverter o quadro, eles vão dando liberdade para nós. Mas na hora que chega aquele ponto que algo está caminhando para um processo que fica difícil de reverter, aí eles interferem. E traz a ajuda necessária para que não se perca completamente o objetivo. Então, isso tanto no plano material quanto também no plano espiritual. Porque os espíritos vão mostrar para nós que a nossa vida é uma só, tanto na matéria como fora da matéria. Nós estamos interagindo e nós estamos assim adquirindo conhecimento e aprendizado. No caso, quando nós estamos na matéria, nós vamos, através do sono do corpo físico, no plano espiritual, vivenciarmos e aprendermos, ou fazer aquilo que talvez não seja tão bom para nós, né? E aqui, quando estamos na vigília, nós estamos aqui nos interagindo uns com os outros, mas recebendo a influência do plano espiritual. Por quê? Essa questão da influência, ela é tanto de espírito como também de espírito desencarnados, como também de espíritos encarnados. Porque nós vamos entender que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele nos orienta que ele iria usar o termo espírito para definir aquele que se encontra no plano espiritual e o termo alma para aqueles que estavam na matéria. Então, para a gente compreender, quando se fala de espírito é porque está sem a matéria. E quando fala-se alma, é um espírito que está encarnado. E nós vamos ver aqui também neste livro que vai trazer essa questão dos processos obsessivos de encarnados para encarnados. Porque essa questão de processo obsessivo não é apenas de desencarnado para encarnado. Tem também de encarnado para encarnado. Então, meus amigos, assim nós encerramos a nossa parte aqui hoje, esse primeiro, a leitura advertência, a primeira leitura do livro Dramas da Obsessão. Nós não sabemos ainda como nós iremos conduzir,
nós vamos deixar, né, as coisas irem acontecendo e fluindo, que eu acho que é o melhor que a gente faz. Nos outros livros, nós fomos fazendo assim, de acordo com o tempo, nós iríamos trazendo material, né? Teve capítulo que demorou mais, teve outros que foram mais breves. Eu creio que ele é tão rico de detalhes, tão interessante, que estou pretendendo fazer da mesma forma que nós fizemos os outros livros anteriores, fazendo o processo da leitura comentada. E aí, de acordo com a necessidade, nós vamos ampliando, trazendo mais informações. Então, nós estamos sim. Se não entendeu, se querem fazer alguma pergunta, é só colocar nos comentários ou se não, mandar um e-mail para nós, porque aí com certeza a gente vai estar trazendo, buscando, né, abrir o entendimento melhor sobre o assunto. Mas essa primeira parte, essa leitura, advertência, ela se refere sim mais à questão da proposta do livro, a quem é dirigido e o que o Dr. Bezerra de Menezes, qual que era o propósito dele quando ele trouxe este livro para nós. O seguinte propósito de nos alertar como o processo obsessivo ele se instala e como o que causa obsessão é o uso do livre-arbítrio e também a questão de como curar, né, dos processos de obsessão. Então é isso. Nós vamos então encerrar aqui, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, que nos proteja e que nos guie sempre no caminho do bem, buscando ser pessoas melhores a cada dia. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Grande abraço e até breve, se assim Deus nos permitir. Até mais.